Hoje a gente vai falar do Call Manager, né? Então vocês viram com a Dilson o Call Manager Express, que funciona dentro de um gateway de voz, né, num router. E já viram uma parte também do Call Manager, né, do Unified Communications Manager. Não chama mais Call Manager, né, chama Communications Manager. É que a gente já acostumou a falar Call Manager, que eram projetos e projetos e projetos em cima de Call Manager. Aí a Cisco vai e muda só o nome do negócio. Continua igualzinho, só que mudou o nome, né. Então o nome correto é esse, né, Communications Manager e não mais Call Manager. Mas, assim, me desculpe, mas eu vou continuar falando de Call Manager. Eu acho que até o nome faz muito mais sentido do que Communications Manager. Não? Se bem que não. Communications Manager faz mais sentido porque ele é muito mais hoje do que só um gerenciador de chamadas mesmo, né? Ele gerencia a parte de vídeo, ele faz um monte de coisas que antigamente ele não fazia. Tá? Mas se vocês me pegarem então falando Call Manager, não se assustem, é o Communications Manager. Bom, objetivo de aula, né? Então, depois dessa aula, eu espero, né, que vocês compreendam um pouquinho melhor as funções do nosso Communications Manager, do CookMe. Então, alguma coisa vocês já viram de novo, né, com a Dilson na aula passada, e a gente hoje vai passar por algumas funcionalidades mais avançadas do Call Manager dentro de uma rede de telefonia IP. Começando pelo plano de numeração, também aí retomando um pouco do que vocês viram lá atrás com a Dilson, né? Vocês viram então os dial plans que são usados, né, modelos de dial plans usados no Call Manager Express. Os dial plans, né, que são aplicados num ambiente com o Call Manager, não o Express, né, com o CookMe, ele é semelhante, né, ao que vocês viram lá para o Call Manager Express. Porém, eles são mais complexos no sentido em que o CookMe, né, é um sistema que ele, por definição, é distribuído, né, ele não é mais standalone como era o Call Manager Express. O que significa isso? O Call Manager Express, você ativa todas as funções de registro, de roteamento de chamada, né, de coordenação do processo como um todo, numa caixa. Né, você tem lá o roteador, você vai ativar simplesmente serviços de telefonia nesse cara, vai fazer as configurações de roteamento de chamada, né, e etc. E ele vai então cuidar da sua rede de telefonia. Né. É então um modelo standalone, ou seja, você tem somente uma caixa ali fazendo essa gerência, né, de toda a parte de telefonia, como era a figura dos PABX tradicionais. Tá? Quando a gente passa para o Call Manager, de fato, aí a gente já está falando, né, de possibilidades muito mais amplas. Você pode usar o Call Manager num modelo standalone, como é o Call Manager Express? Pode. Tá? Inclusive tem um appliance, né, que a Cisco vende, que é um servidorzinho, né, que vem embutido já nele toda a parte de Unity, né, que é o voicemail, vem o Call Manager também, e outras funcionalidades, inclusive de mobility e messaging, né, vem já nessa caixa, que é o Call Manager versão Business, né, Business Edition. Ele tem as limitações dele, né, ele registra no máximo 500 telefones, é um número razoável para uma empresa de até médio porte, né, mas para empresas de grande porte, obviamente, ele não vai dar conta do recado. Né. Então, pegando de novo, né, o exemplo de uma empresa de grande porte como uma Unilever, uma multinacional gigante, né, com escritórios pelo mundo inteiro. Você, quando está lá fazendo o planejamento do seu sistema de telefonia IP, você não pode pensar em usar um Call Manager Express ou um Call Manager Business Edition. Né? Você vai precisar de muito mais do que isso. E, além disso, você vai se beneficiar de um modelo distribuído, onde você tem vários clusters, né? Ou seja, vários agrupamentos de servidores de Call Manager espalhados pelo mundo inteiro, e não necessariamente num ambiente centralizado. Tá? Então, empresas muito grandes se beneficiam desse modelo distribuído. Né? Então, são uma infinidade de servidores espalhados pelo mundo inteiro, muitos deles servindo de backup para outros. Né? Então, você tem toda a parte de resiliência embutida nesse desenho. É uma coisa bastante complexa. Nesse sentido, né, o plano de numeração ele tem que ser desenhado para aderir a essa complexidade. Né? Então, não é mais tão simples, né, quanto você simplesmente criar um dial plan para conseguir direcionar uma chamada para fora de um roteador, de um Call Manager Express.
né? Você precisa de fato entender aonde que estão os ramais em nível global, né? Você precisa saber para onde que você tem que direcionar. Essa chamada aqui, ela está atrás desse outro cluster de Call Manager, né? Poxa, como que eu vou fazer isso, né? Então, você tem que ter uma visão muito mais ampla da rede de telefonia, né? É muito mais difícil fazer isso. Então, assim, nesse sentido é mais complexo, tá? Mas em termos de sintaxe, etc., não é muito diferente daquilo que vocês já viram com a Adilson, ok? A questão de uso de DNS, né, no IP phone, né? Então, quando você está usando o Call Manager em modelo distribuído, é muito tentador, né? Às vezes, você, como administrador da rede, fala, pô, cara, eu não vou ficar, né, configurando IP, endereço IP nos telefones, né, apontando para os Call Managers, porque hoje, né, minha rede usa esse endereço IP, né, o Call Manager está configurado com esse endereço IP, mas amanhã vai mudar, né, eu vou ter que sair lá configurando telefone por telefone, né, vai me dar uma dor de cabeça gigantesca isso. Né, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um nome no meu Call Manager, né, então vou chamar ele, sei lá, de Call Manager São Paulo 1, por exemplo. E vou registrar esse cara num servidor DNS. Né? Daí, toda vez que, por exemplo, o meu telefone for procurar esse Call Manager, ele vai procurar pelo nome. Né? Esse nome vai ter que ser resolvido, né, pelo servidor DNS da minha rede para descobrir qual que é o IP desse Call Manager. Então, assim, é tentador nesse sentido. Facilita muito a vida do administrador da rede, né, do sentido de que se o endereço IP, por exemplo, do Call Manager muda, ele praticamente não vai ter trabalho nenhum. Né?